Olá, nós somos o grupo Spark Heat Ignition. Nosso projeto consiste em desenvolver um motor flex para operar com a metodologia SACI, a partir da variação do regime térmico envolvido pela combustão. Para melhor compreensão da apresentação, segue o QR Code para a nossa playlist no YouTube com todas as apresentações anteriores do projeto. A equipe é formada por 5 integrantes, sendo eles o André, a Gabriela, o Lucas, o Luiz e o Matheus. Como orientador, temos o professor Silvio Shizu e como coordenador o professor Kleber Gomes. Nossa equipe é estruturada através de 5 segmentos de atuação, sendo eles o marketing, projeto, simulações, desenhos e custos. Nessa apresentação, abordaremos os temas em destaque, que vão de estudo até modelo Canvas de negócio. Com o intuito de construir um projeto aplicável em território brasileiro, promoveu-se um estudo da realidade brasileira acerca das fontes combustíveis. Notou-se que, ao decorrer das últimas décadas, o uso de biocombustíveis ganhou força, devido ao crescimento tecnológico e à conscientização das pessoas perante as consequências do uso de fontes não renováveis. No Brasil, vemos que a principal fonte de energia é o petróleo. Porém, as fontes renováveis compõem uma parcela grande da matriz energética, e quando comparado ao mundo, o Brasil usa 43,5% de combustíveis renováveis. Isso se dá, em parte, pelo uso de etanol como combustível, fruto de diversos incentivos governamentais. Para a base do nosso estudo, avaliou-se as emissões de CO2 a partir de cada matriz de combustível utilizada em veículos da frota brasileira. Notou-se que o combustível etanol está alocado como o menor emissor de CO2, como podemos ver no gráfico. Notou-se também que a frota brasileira é composta em sua maioria por veículos flex, sendo um resultado direto dos projetos de incentivo ao etanol. Contudo, foi evidenciado que a venda de etanol é menor que a de gasolina, fato derivado do alto consumo específico do etanol, como mostrado pelo gráfico de consumo específico de cada combustível. Assim, o propósito do projeto está concentrado no incremento da eficiência energética de motores flex com ênfase no etanol. Como oportunidades para desenvolver o estudo do projeto, tem-se o programa governamental Rota 2030, que tem em suas diretrizes a redução dos impostos em troca de maiores eficiências com etanol. Além disso, a proposta alinha-se com a redução de emissões de gases de efeito estufa. Para identificar a causa raiz do problema, aplicou-se a metodologia dos 5 porquês, partindo da diferença do consumo específico do etanol comparado à gasolina. Assim, identificou-se que a ignição por faísca do ciclo Otto limita a taxa de compressão para evitar a detonação com gasolina. A partir desse estudo, identificou-se como problema a diferença no consumo específico entre a gasolina e o etanol. Através do Golden Circle, estruturou-se o propósito do projeto. Nós acreditamos na utilização de combustíveis renováveis como alternativa para uma mobilidade mais limpa. Assim, buscou-se o incremento da taxa de compressão, almejando um aumento da eficiência térmica. E para que isso seja possível, buscamos um modelo de combustão que permita um aumento de taxa de compressão, possibilitando o uso de gasolina e etanol. Com o propósito de avaliar as tecnologias existentes no mercado e suas vantagens e desvantagens, foi realizado um benchmarking e por meio deste temos as seguintes tecnologias. Como atual, tem-se os motores flex fuel, com vantagem principal de ser independente do mercado global de petróleo, porém apresenta uma taxa de compressão limitada para a gasolina. O ED95 da Scania apresenta uma eficiência térmica de até 33% maior que a do ciclo Otto, porém, ela necessita de aditivação. O HCCI, que forma baixos compostos NOx por meio da baixa temperatura de combustão, dificulta o funcionamento em altas cargas ou altas rotações. O SPCCI da Mazda permite uma operação eficiente em diferentes rotações do motor, porém tem seu uso exclusivo à gasolina. E por fim, o RCCI, que apresenta altas eficiências térmicas, porém, em contrapartida, seu custo de construção e desenvolvimento é extremamente alto. Com o objetivo de se obter um modelo de combustão que opere com uma maior taxa de compressão e permita o uso de gasolina e etanol com ignição por compressão, mostram-se os desafios.
a faixa de operação restrita a baixas rotações ou cargas, a ocorrência de detonação da gasolina, a dificuldade de ignição do etanol. Por isso, a proposta propõe o uso de faísca com maior taxa de compressão em conjunto com a bomba elétrica d'água, com o intuito de aumentar a eficiência térmica do motor para combustíveis como gasolina e etanol. Para comparar a proposta com as tecnologias do mercado, realizou-se uma matriz de decisão a partir da metodologia AHP, em que o maior percentual total é visto como a melhor solução. A partir de critérios definidos e avaliados, tem-se a proposta SHI como mais vantajosa perante as demais. Foram utilizadas 7 ferramentas de engenharia, promovendo o melhor desenvolvimento do projeto. Por meio do storyboard, no qual desenvolveu-se a estrutura do projeto, foi possível perceber o modo de funcionamento do sistema proposto e quais componentes se fizeram presentes. Através do Boundary Diagram, foi possível entender as interfaces de maior importância para o sistema, suas conexões e funcionamento. Com a engenharia reversa, pôde-se analisar os componentes necessários da estrutura envolvida no projeto, como a câmara de combustão e sistema de arrefecimento, e características de produção, além dos distribuidores. Com o valor análises após o levantamento de qual função cada componente exerceria, sendo ela a principal ou secundária para o sistema, destacou-se a função principal do estudo, sendo ela o gerenciamento de troca térmica do motor. Na ferramenta FAST, fundamentou-se as relações lógicas entre as funções do projeto, podendo assim explicar como seria o caminho da resolução do problema até a solução. A ferramenta P-Diagram estruturou os fatores de controle a serem estudados, correlacionando-os com os eventos de inicialização do sistema, assim como os eventos resultantes desta. A partir do desenvolvimento do P-Diagram, foi possível realizar o estudo DFMEA, que se analisa os modos de falha para cada função de determinada estrutura presente no conjunto estudado. Evidenciou-se por meio do cálculo de risco RPN as ações necessárias para a prevenção dos modos de falha, como, por exemplo, o uso do método de elementos finitos através de análises estruturais, o uso simultâneo das metodologias em uma análise de interação fluido-estrutura e, por fim, o uso de simulações fundamentadas pela metodologia de volumes finitos CFD. Como target do projeto, utilizou-se da curva de taxa de compressão versus eficiência térmica com a hipótese de constante adiabática para então calcular a eficiência térmica do motor base, sendo esta 61%, e a eficiência do motor com a nova taxa de compressão proposta pelo estudo que se consagra em 67%. Assim, temos uma variação percentual de aproximadamente 10%. Portanto, adota-se esse valor como target a ser alcançado pelo projeto. Para a construção do modelo virtual, utilizou-se do processo de escaneamento 3D do cabeçote do motor THP 1.6, realizado pelo grupo Spark-D, em especial a localidade que compõe uma parte da câmara de combustão. Estipulado o curso do cilindro dentro da camisa do pistão, foi desenvolvido o CAD com base nas suas respectivas condições de contorno, como as entradas através das válvulas de admissão e injeção indireta lateral, além da saída pelas válvulas de escape. As bases das condições de contorno foram estabelecidas através dos parâmetros já utilizados no motor base THP 1.6, variando-se o combustível a ser queimado. Como base do desenvolvimento do projeto, utilizou-se os softwares ANSYS Fluent e AVL Boost. A necessidade de ambos é vista pela criação do modelo numérico do motor para, então, consagrar o estudo de eficiência térmica através da variação das temperaturas que serão apresentadas nos próximos slides. Logo, foi utilizado o ANSYS Fluent para investigar a temperatura nas paredes do conjunto que compõe a câmara de combustão através do estudo do escoamento e cinemática da combustão. Assim que definido este parâmetro, utilizou-se o AVL Boost para criar o modelo virtual base do motor. Para a construção das simulações envolvendo o CAD anterior, foi inserida a condição transiente com transferência de massa entre as espécies envolvidas e o modelo euleriano-lagrangiano nas simulações, visto que as partículas de combustível representam uma pequena quantidade e não afetam no meio contínuo.
Os resultados avaliados nessas simulações foram analisados a partir das condições do fluido pós-combustão no momento de expansão dos gases. Com as simulações construídas e calibradas para os casos de gasolina e etanol, pôde-se avaliar o comportamento do escoamento dentro da câmara de combustão. Através do perfil das linhas de corrente, evidenciou-se o efeito Tumble, zonas mortas do modelo que correspondem a localidades onde o fluido não ocupa, sendo um demonstrativo do rendimento volumétrico não ser total, e também o comportamento próximo de escoamento na utilização de gasolina e etanol. Para um melhor entendimento do comportamento da velocidade do fluido após a combustão, realizou-se um plano no meio do modelo 3D e variou-se esse plano ao longo do CAD. Com isso, verificou-se zonas de altas recirculações, incitando uma grande perda de carga do fluido e evidenciando zonas de maiores trocas térmicas por convecção. Também foi possível verificar que as regiões mais próximas ao centro se desenvolve um fluxo melhor definido do fluido, enquanto ao se deslocar ao centro existem zonas de transição de velocidade propiciadas pelos efeitos de turbulência gerados. Como a necessidade do modelo é caracterizada pela temperatura nas paredes da câmara de combustão, realizou-se duas simulações, uma sem a presença do arrefecimento e outra com. Pode-se verificar que sem o sistema de arrefecimento, a combustão é promovida por uma pré-ignição, além de desenvolver uma temperatura próxima à difusão de alumínio, que é aproximadamente 933 Kelvin. Também é notado que, ao alterar o combustível, as temperaturas atingidas são diferentes, apesar do perfil térmico ser próximo. Com o arrefecimento, as temperaturas se apresentam próximas às referenciadas pelo modelo THP, que estão na ordem de 450 a 480 Kelvin, sendo de 489 para etanol e 462 para gasolina. Com a VL Boost, modelou-se o motor base e, por meio das condições do software, foi possível conseguir o tipo de ciclo, diâmetro e curso do cilindro, taxa de compressão, comprimento da biela, tipo de injeção e o lambda. A calibração do modelo levou em consideração as curvas de funcionamento, torque, potência, eficiência térmica, consumo específico, para a comparação do comportamento da gasolina e do etanol. Com a utilização do etanol, existem pequenos ganhos de torque e potência, em média 6,87%. Há um aumento médio do consumo específico de combustível de 52,64%, porém, um ganho pequeno para eficiência térmica, em média 2,25%, com um pico de 40% de eficiência. Com o modelo base devidamente calibrado e validado, foi dado início ao modelamento da proposta SHI, que busca um modelo de combustão rápida e com menores temperaturas de combustão. Para tal, adotou-se as seguintes abordagens: aumento da taxa de compressão de 10,5 para 16, empobrecimento da mistura e aumento da massa de ar consumida através da elevação da razão de pressão do turbocompressor. Com a mudança dos parâmetros de simulação, foi feita uma nova calibração do motor para adequação ao modelo SHI. A utilização de uma mistura ar-combustível pobre não só acarreta na redução da formação de NOx, como pode ser visto no gráfico, mas também a redução das temperaturas de combustão. Assim, para se definir a razão ar-combustível a ser utilizada para a gasolina e para o etanol, foram realizadas uma série de simulações com lambda variando entre 1,5 e 2, com passo de 0,1, que podem ser observadas nos gráficos de temperatura máxima de combustão e torque. Com o objetivo de manter um equilíbrio entre uma considerável redução de temperatura e a manutenção de um nível de torque próximo ao modelo base, concluiu-se que, para a gasolina, o lambda é de 1,7. Para o etanol, lambda de 1,8. Antes de configurar o modelo de transferência de calor, foi realizada outra série de simulações para identificar o efeito da variação de temperatura de parede do cilindro, variação esta proveniente pelo uso da bomba d'água elétrica. A variação de temperatura apresentada no quadro é referente às possibilidades estipuladas pela presença do arrefecimento, verificada via volumes finitos. E para um melhor estruturamento, escolheu-se 410 e 480 Kelvin para cilindro e cabeçote, respectivamente. Para validar o modelo SHI,
tomou-se como base o perfil da curva de pressão divulgada pelo Departamento de Desenvolvimento de Motores da Mazda. A partir das simulações, obteve-se as curvas de pressão de combustão apresentadas para 3 rotações distintas. Por meio da observação do perfil de cada uma das curvas, é possível ver que as mesmas atendem ao comportamento esperado, tornando o modelo validado. O modelo SHI a gasolina traz uma redução de até 437 Kelvin, com um pico de 2.229. O pico de temperatura do modelo THP é de 2.629, enquanto o modelo a etanol traz uma redução de até 452 Kelvin, com um pico de 2.120. O pico de temperatura do modelo THP é de 2.519 Kelvin. Ao se analisar a comparação dos 4 modelos apresentados, verifica-se que na eficiência térmica, a aplicação do modelo SHI trouxe um ganho médio de 13% para o etanol e 14% para a gasolina, com variações máximas de 15% e 16%, respectivamente. Observa-se que o uso do etanol no modelo SHI traz ganhos de até 2,6%. Para o consumo específico de combustível, o modelo SHI traz uma redução média de 11,9%. Podemos observar que a gasolina apresenta um delta médio de 27,7 grama-kWh, enquanto o delta máximo é 30,6 grama-kWh. E para o etanol, nosso delta médio é de 37,4 grama-kWh e o nosso delta máximo 44,4 grama-kWh. Apesar de necessárias para um bom funcionamento do motor, o uso de misturas pobres acarreta numa redução de torque-potência. Para o modelo SHI, em relação ao modelo THP, houve uma perda em média de 22,44 Nm e 11,9 PS para a gasolina e 21,1 Nm e 21,17 PS para o etanol. Para o levantamento dos custos do projeto, desenvolveu-se um plano de vendas que consiste na venda de um bundle incorporado por implementação, suporte técnico, manutenção no ato da compra e nos anos posteriores, uma fidelização através do suporte técnico mais a manutenção. Assim, o investimento inicial é de aproximadamente R$ 862 mil e 1,3 milhões ao primeiro ano. A partir desse modelo, temos um payback de investimento em 7 anos. Contudo, o cenário tende a mudar. Quando solidificarmos nossa presença no mercado, este retorno cai para 2 anos. Visando o desenvolvimento do projeto pela ótica do mercado de trabalho, construiu-se o Canva de Negócios. As proposições de valor, que são incrementar a eficiência energética de motores flex com ênfase no etanol, os segmentos de clientes a serem atingidos se concentra nas montadoras de automóveis e equipes de competição, devido à necessidade de uma matriz energética mais barata e que forneça qualidade. Para fornecer um bom relacionamento com os clientes, criou-se um suporte no projeto do veículo e suporte na validação. Para a comunicação, foi desenvolvido o site da empresa, assim como uma proposta de divulgação em eventos automobilísticos como feiras e competições. As principais atividades realizadas no projeto, que envolvem os cálculos analíticos, modelagem CAD, simulações pelas metodologias de elementos finitos e volumes finitos, além das validações do projeto. Os principais recursos para o desenvolvimento do estudo são licenças dos softwares, know-how do time técnico e o motor base. Os principais parceiros, sendo eles as montadoras e equipes de competição, devido ao potencial de incrementar a eficiência energética dos motores e suas consecutivas melhorias em âmbitos ambientais e performance. Para a estrutura de custos do projeto, dividiu-se em fixos e variáveis, nos quais são dispostas as necessidades financeiras sempre presentes e as que porventura irão aparecer. E, por fim, o fluxo de receita, que se desmembra em serviços de consultoria e projetos de incremento da proposta em veículos já desenvolvidos, manutenções e também vendas do projeto. Através do desenvolvimento dos modelos numéricos que introduziram a construção de um modelo de combustão, foi possível observar que houve a melhoria na eficiência térmica, a redução do consumo específico e ainda que os resultados obtidos com a bomba d'água não atenderam ao esperado.
Ao final dos resultados, obteve-se um incremento da eficiência térmica de 14% para a gasolina e 13% para o etanol. Essas eficiências, quando comparadas com o target esperado via projeto, ultrapassam sua expectativa de melhoria, já que este era de 10%. Por fim, temos a bibliografia utilizada para a construção do estudo. Muito obrigada pela atenção de todos.